Meu nome é Fernando Pimentel Sintra. Vai ser um prazer falar sobre liderança para vocês. E eu queria começar com uma coisa bem prática, que é falar os estilos de liderança. A primeira ideia que eu diria é que vivemos um apagão de líderes. Se nós olharmos aí, as empresas estão correndo atrás de líderes. Há uma dificuldade muito grande. Falei com um grande empresário do mercado financeiro, mais do que empresário, e perguntei para ele qual era o perfil de profissional que ele buscava. Ele falou, olha, eu vou buscar nessa escola que você tem lá no bairro da Pedreira, em São Paulo. E é uma escola que eu ajudo a promover, uma escola para crianças que não têm um poder aquisitivo grande, ou melhor dito, tem um baixo poder aquisitivo, mas tem muita gana de aprender. Ele dizia que estava farto de procurar, de falar com universitários que chegavam para pedir emprego na sua empresa e que pareciam fazer um favor, e que não queriam crescer por aquilo lá, ao passo que esses rapazes que vêm de uma condição mais simples, ele comentava, vem com a faca nos dentes, como se costuma dizer, vem com garra, vem com vontade de trabalhar. Isso eu não consigo dar. O outro eu consigo treinar, o outro eu consigo explicar o mercado financeiro. Ou seja, aquelas pessoas que você poderia imaginar que tem uma ótima preparação, porque tem um curso universitário bom, não estão conseguindo necessariamente os melhores empregos, porque lhes faltam habilidades e qualidades que tem que ter um líder. Também o que tem acontecido é que muitas pessoas estão procurando em outros lugares esses líderes. Um dado aqui interessante, 63% das empresas não encontram profissionais qualificados para os cargos de liderança. E isso vai demorar para ser resolvido. Por um lado, porque no Brasil nós estamos tendo ainda um crescimento acelerado. Estão crescendo muitas empresas, se abrindo muitos negócios e faltam pessoas para essas posições. Entre outros motivos, porque são poucos lugares em que uma pessoa aprende as qualidades e competências que tem que ter um líder. Isso não se aprende em qualquer lugar. A família, que é um grande local para aprender essas competências, muitas vezes não estão transmitindo esses valores. Então, o universitário sai com uma capacidade técnica muito boa, mas não sabe liderar. Eu estava falando com uma pessoa que trabalha no mercado de energia. É uma empresa espanhola e ela não estava encontrando um substituto. E foi procurar uma pessoa do seu trabalho lá, que já trabalhava na empresa, mas um setor que não tinha nada a ver teoricamente. E falou, olha, eu estou vendo que você tem um perfil, porque era uma pessoa interessada, uma pessoa com garra, uma pessoa que buscava e saía das coisas simplesmente do seu departamento. E falou, eu queria te preparar para ser CEO da empresa. Então você tem que fazer um curso, uma pós-graduação. E ele pensou, fazer um aqui, numa dessas. Não. É um MBA que a pessoa tem que ralar muito e aprender muito gestão de pessoas, lidar com pessoas. Depois você vai ficar tantos anos fora daqui, nessa outra sede, tantos outros. Ou seja, só por isso já dá para ver que eles seriam necessários, e são necessários, uns 8 a 10 anos para preparar alguém para ser CEO de uma empresa que é séria, de uma empresa que não é... a pessoa subiu pela herança. Ou mesmo a pessoa que queira se preparar precisa gastar muito tempo. Então, estamos vivendo mesmo um apagão de líderes, né? Depois, há também uma dança das cadeiras muito grande, que a gente poderia chamar. Por quê? Porque às vezes o ambiente de trabalho está ruim. Sim, as pessoas não gostam do ambiente de trabalho, a rotatividade é muito alta. Por que o ambiente de trabalho é ruim? Pode ser porque existe, às vezes, muita pressão, muita agressão, os chefes intimidam demais as pessoas. Às vezes é uma liderança fraca que não sabe formar. Falta confiança do gestor ou no gestor. Porque um bom gestor é um cara que prepara quem está embaixo. Eu lembro de uma pessoa que assumiu a reitoria de uma universidade na Espanha. E o grande chanceler, no momento em que ele assumiu o cargo de reitor, falou para ele, sabe qual é a tua primeira missão? E ele falou, puxa vida, naquela hora foi pego de surpresa. Falou, não, é preparar o teu sucessor. Ou seja, uma pessoa mal assumiu e a principal missão dele era preparar o seu substituto. Essa é uma mentalidade futura, essa é uma mentalidade de um líder, essa mentalidade de quem está trabalhando para o futuro, não simplesmente vivendo no momento presente. Aliás, quem está muito fixado, muito preso ao seu cargo, não tem a mentalidade de liderança.
Às vezes as pessoas saem do emprego também porque faltam desafios, é uma rotina. Isso acontece não só no emprego público, né? Eu tenho um grande amigo que estava trabalhando na Petrobras, mas ele notou que o setor que ele estava não estava vendo investimentos, o setor que ele estava não tinha uma projeção de crescimento, e ele falou, eu vou ficar obsoleto se eu ficar aqui. E deu um passo que talvez muitos desconfiassem, dizer, poxa, isso é loucura. Saiu do emprego público, saiu daquele salário fixo, saiu daquelas garantias e foi para uma empresa privada. E está muito bem, está muito bem. Então eu preciso ver também que às vezes o líder não sabe ver que o seu liderado é um cara com muita capacidade e não dá para ele algo que ele pode crescer. Outro motivo pelo qual as pessoas saem e não querem ficar numa empresa é pela qualidade de vida. Porque às vezes o tipo de trabalho, a maneira que se trabalha, ou o que o diretor ou o CEO da empresa quer, não leva em consideração que as pessoas têm família, que as pessoas têm uma vida, então se perdem os cargos de liderança. Quais as soluções que as empresas estão encontrando para ir? Por um lado, trazer gestores de fora. É uma pena que, com o tamanho do Brasil, com o número de pessoas que nós temos qualificadas, seja preciso trazer um estrangeiro para ser CEO. A segunda possibilidade é buscar em outras empresas. Eu trabalho também para o IESE Business School, que tem uma sede no Brasil. E eles têm um curso que chama-se MBA, o Full MBA, MBA integral. Quando as pessoas vão lá para a Espanha, passam, o exame de admissão é bem difícil, está entre os top 5 nos últimos 5 anos, 6 anos, está entre as 5 melhores do mundo em MBA, né? Antes de terminar eles já são contratados. E às vezes roubando de uma empresa, porque pagam a multa que a pessoa tinha feito, né? Como jogador de futebol, né? Que você vai lá, compra o passe e paga a multa pela rescisão do contrato. Então é o que acontece muitas vezes pela falta de líderes aqui, é preciso antecipar as coisas e tentar roubar de outra empresa. A outra solução é reter e preparar os que têm talento. Então isso é uma coisa assim bastante interessante. Se você tem a sua empresa, se você trabalha numa empresa, se você quer um dia liderar, ter essa consciência de que eu preciso preparar o talento que eu tenho. As pessoas que têm talento aqui, eu tenho que tentar desenvolvê-las, e não descartar. Talvez você tenha errado, sem dúvida alguma, a gente pode errar na escolha. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que nós temos que nos preparar para isso. Quais são aqueles indicadores que mais interrompem a carreira de um executivo? Em primeiro lugar, é que eles intimidam as pessoas e são ríspidos. Não sei se você já tem tido essa oportunidade ou infelicidade de trabalhar num lugar em que o chefe intimida, é ríspido, é duro. Então, as pessoas falam, esse cara não serve como líder. Um dos grandes males, porque as pessoas acabam desse jeito, né, intimidando, é porque não recebem feedback. A pessoa vai subindo cada vez mais num cargo e as pessoas têm medo de falar com o chefe. Chefe, isso aqui não tá legal. Quando o cara tá no teu nível, é teu par, você falou, fulano, não enche. Você tá fazendo isso aqui, o outro falou, não enche. E se ele for um pouco esperto, ele vai falar, poxa, acho que eu estou incomodando as pessoas. Como diz um provérbio árabe, se alguém disser que você é um camelo, não dê importância. Se 2 disserem que você é um camelo, dá uma olhada no espelho. O problema é que ninguém tem coragem de dizer para o chefe que ele é um camelo. E ele vai se endurecendo naquela posição, vai começando a traçar as pessoas com rispidez, intimidando, e ele acha que ele está super certo. E de repente ele perde o cargo, trunca a carreira dele. E ninguém falou, mas o motivo foi esse. Ele foi ríspido e as pessoas que estavam do seu lado não queriam, né? Não souberam. Outros são frios e arrogantes. Uma pessoa que parece não tem emotividade, não entra em conexão com as pessoas com as quais está mandando, não sabe, né? Não sabe lidar com as pessoas. Outros traem a confiança dos subordinados. Tudo isso que eu estou falando vem de uma pesquisa da Dom Cabral, né? Na verdade, vem de uma pesquisa muito mais ampla. A Dom Cabral fez uma parte dessa pesquisa. Mas há estudos feitos por várias revistas em vários anos mostrando quais são os fatores que mais contribuem para interromper a carreira de alguém. Trair a confiança dos subordinados é o chefe que rouba a medalha. Talvez você já tenha sofrido isso, na verdade. Você fez o osso duro, o trabalho, fez a planilha, levantou tudo, deixou a bola ali para o cara bater o pênalti. Ele bate o pênalti, mas não conta para você que foi você que cavou o pênalti, que foi graças a você que não sei qual.
Um bom líder sabe fazer isso. Olha, eu tive conversando com uma pessoa que estava comandando um setor de operações de uma empresa de helicópteros. E ele fala, eu nunca fui receber um prêmio. Sempre foi alguém da minha equipe. Eu achei muito interessante isso daí. Por quê? Porque a pessoa promoveu os demais. Ou seja, foi promovendo as pessoas. Porque de fato todo mundo colaborou, todo mundo tinha colaborado. Então me parece que essa pessoa tem um perfil de liderança muito interessante, porque reconheceu isso. Nada mais duro do que alguém roubar a tua medalha ou o teu trabalho, né? Você não faz para isso, ele tem direito, digamos, de apresentar, mas puxa vida, seria tão elegante que ele como líder mostrasse. Então isso interrompe a carreira das pessoas. Então, às vezes o líder é ambicioso demais. E cito mais aqui mais alguns fatores que interrompem a carreira. Problemas específicos de performance. Incapacidade de pensar estrategicamente. Incapazes de delegar ou trabalhar em equipe. Dificuldade de se adaptar ao chefe. Conclusão: falham mais em competências gerenciais do que técnicas, mais em competências pessoais do que externas. Então veja só que interessante, o cara pode ser extremamente inteligente, muito competente naquilo que faz, mas se ele não tiver competência, que as escolas chamam de competência de eficácia pessoal, se ele é uma pessoa que, por exemplo, não tem autoconhecimento, humildade, se a pessoa não sabe ter integridade, ela vai falhar. Então é duro imaginar que uma pessoa gasta anos e anos e anos e anos estudando para ter uma capacidade técnica diferenciada e de repente chega na hora de exercer e é um desastre. É um desastre. Por quê? Porque não sabe sequer cultivar uma amizade. Conto aqui uma história muito interessante. Não sei se vocês já ouviram esse nome, mas também não é tão famoso no Brasil. Jane Halland Matlary. É uma norueguesa, mãe de 4 filhos, e ela combinou com o marido que ia parar um tempo do trabalho para cuidar das crianças. E depois de 6 anos ela voltou ao mercado de trabalho. Quando ela voltou, ela estava concorrendo a uma vaga e ficou ela e uma outra pessoa para a fase final. E o entrevistador falou para ela, o teu concorrente não largou o trabalho. Não sei se você percebe que você está 6 anos atrasado em relação a ele. E ela falou, olha, eu não gosto de comparações, mas se a ideia é comparar, eu queria te dizer que o meu concorrente nunca se comprometeu na vida. E de fato, era um cara solteiro. Ela falou, eu já estou casada e me comprometi com meu marido. E me comprometi com os meus filhos. E isso já faz bastante tempo. Eu tenho anos de um compromisso de lealdade da palavra. Eu aprendi em casa todas aquelas qualidades que se precisa ter para ser um bom CEO. Negociação, eu sei negociar com a minha sogra, com meu marido, com as minhas crianças, sei delegar tarefas, sei fazer coaching, tenho empatia para entender os grunhidos de um bebê. Divertido, né? Uma mãe realmente tem que saber entender o que é que a criança está sentindo, olhar lá para aquele e falar, está com fome, está com sede, essa capacidade maravilhosa que tem as mães. Eu aprendi higiene do trabalho, ou seja, dar as condições de que as pessoas vivam bem naquela família, desde alimentar bem, limpeza da casa, o cuidado de cada um. Enfim, ela foi citando uma série de competências que se exige de um bom executivo. E que, infelizmente, se não se aprende em casa, é difícil aprender na faculdade. Como avaliar que um executivo é bom? Só pelos resultados? Vamos ver que resultado é importante, sem dúvida alguma. Mas como mensurar que esse executivo é melhor que outro, que ele está fazendo bem a sua tarefa? Nós temos que pensar aquelas qualidades que são observáveis, que se exercem ao longo do tempo e que são permanentes e que a pessoa transforma aquilo lá em rendimento para a empresa, em rendimento na formação das pessoas que trabalham com ela. Essas competências que nós chamamos competências gerenciais, que são mais importantes do que as competências técnicas. Como eu falei, eu trabalho como coach. Tem gente que tecnicamente é muito boa e me procura e fala, eu gostaria de trabalhar, queria ser diretor, queria chegar a ser CEO, vamos supor. Bom, por um lado, falar de liderança não é só para quem quer ser CEO de uma empresa, porque, aliás, não existe cargo de CEO para todo mundo. Não dá para pensar, eu quero ser CEO, então eu tenho que ser CEO. Olha, você pelo menos pode ser CEO da sua família. Se for mulher, com certeza, porque as mulheres mandam, não tem dúvida alguma. Mas para exercer esse cargo, você precisa ter uma série de competências.
Então também a ideia de liderança nos ajuda no dia a dia. E mesmo que você tenha uma empresa pequena, você quer desenvolver um pequeno negócio, você também precisa ter qualidades de liderança para levar as pessoas contigo. Claro, se a tua habilidade é única e você trabalha sozinho, você vai liderar a si mesmo, que aliás também não deixa de ser uma coisa bastante interessante. Mas qualquer pessoa que tem alguns abaixo de si, pode ser gerente, um determinado nível de gerência, pode e deve aprender qualidades de liderança. Posso mostrar aí para vocês essa tabela das revistas, dos estudos, né? Macau Lombardo, Morrison Lombardo, os estudos feitos na Europa e nos Estados Unidos para mostrar aquilo que bloqueiam, né, as carreiras das pessoas, né? Precisam se reinventar. Todos nós podemos atingir uma curva de obsolescência pessoal. O que quer dizer essa curva de obsolescência pessoal? Se nós não vamos nos atualizando, nós vamos ficando obsoletos, como um celular que fica obsoleto. Então, como fazer para você melhorar nisso daí? Manter-se atualizado, mas não só do ponto de vista técnico. As empresas, para não ficarem obsoletas, se reinventam. Como nós podemos manter a nossa empregabilidade? Mantendo as nossas competências profissionais. As técnicas, que você foi formado, estudou para aquilo, se você é advogado ou médico, precisa se atualizar. Se você trabalha numa área administrativa, você tem que ter as qualidades de um bom funcionário. E isso daí são as competências profissionais, né? Que é preciso... Por isso, Peter Drucker, ele dizia que a primeira coisa que nós temos que fazer é gerenciar a nós mesmos. Gerenciar a si mesmo. Olhar-se a si mesmo como uma empresa. Estou dando resultado? Estou moderno? Eu estou eficaz? Eu estou equilibrado? Que qualidades eu tenho pelas quais eu posso ser contratado? Todo mundo procura fazer isso no currículo, não é verdade? Colocar lá no que você é bom. As famosas skills. Você entra no LinkedIn, quais são os teus skills? Quais são as tuas soft skills, as tuas qualidades de relacionamento? É importante cultivar isso daí sempre. Passamos um pouquinho então a ideia de falar o que são as competências profissionais. Então, uma definição que eu jogo aí para vocês. São comportamentos observáveis, habituais, que conduzem ao êxito em uma função ou tarefa. Observáveis, habituais. É interessante ter um amigo que recentemente ele teve uma sacada muito boa na empresa, mas ele não conseguia explicar para os demais funcionários como é que ele chegou àquele resultado. Não é que ele tenha chutado, mas que ele tem dificuldade de se expressar. E foi preciso um trabalho de uma verdadeira equipe para dizer, mas qual foi o teu raciocínio? Porque todo mundo se admirou com a solução que ele deu. Então lhe faltava, obviamente, a competência da comunicação. Ele sabia muito bem fazer aqueles cálculos, eram cálculos no escritório tributário, fez muito bem, mas não sabia explicar para os demais. Então você tem que saber olhar para uma pessoa e dizer, puxa, esse é uma pessoa íntegra. Olha, esse é uma pessoa que sabe delegar tarefas. É uma pessoa que se comunica bem. É uma pessoa que tem resiliência. Se costuma dizer que é uma pessoa proativa, ela tem iniciativa, criatividade e otimismo. Será que você tem essas três qualidades? Iniciativa, criatividade e otimismo? Comportamentos, portanto, não são traços de temperamento. Não basta ser algo intelectual ou que está dentro de você. Por último, são habituais. Tem que ser feito com frequência, não de vez em quando. Uma coisa é você fazer uma vez uma bela jogada. Outra coisa é você fazer sempre belas jogadas. Falar, bom, esse cara é craque, esse cara tem o savoir-faire. Mostra aí o nível das competências agora. São círculos concêntricos em que você tem as competências de negócio, são as que estão mais para fora, digamos assim, mais externas. Você tem boa negociação com os fornecedores, você tem visão do teu negócio, você sabe para onde a empresa quer ir. Competências interpessoais, você se dá bem com todo mundo na empresa, você sabe se comunicar, você sabe trabalhar em equipe, você sabe liderar. Depois tem competências que são externas, tuas, pessoais, mas externas, que é, por exemplo, você gerir bem o teu tempo, você gerir bem o teu estresse, isso é observável. Você vê uma pessoa que está estressada ou uma pessoa que era para estar estressada e está conseguindo administrar ali o estresse. Gestão do tempo, equilíbrio emocional. E tem outras que são internas, que às vezes saem para fora, se percebe que a coisa está extravasando. Então, vamos dar uma olhadinha agora num quadro de competências que é adotado
pelo IESE Business School. Visão de negócio. A pessoa estudou, sabe como é um negócio, vê as ameaças do mercado, vê as oportunidades. Orientação interfuncional. O cara sabe como se relacionam as funções dentro da empresa, a pessoa sabe também gerir recursos. Damos um pulo para as competências intratégicas, que são dentro da empresa. Comunicação, direção de pessoas. Que dificuldade é se comunicar, não é verdade? Quantas vezes o que você diz não é bem entendido, quantas vezes isso acontece em casa, né, entre marido e mulher. Por quê? Porque às vezes não se nota quais são as diferenças de temperamento, ou diferença mesmo, a mulher se comunica de uma maneira, o marido de outra, e às vezes há brigas infantis por problemas de comunicação, né? Porque às vezes se interpreta mal o que o outro quis dizer, e às vezes não precisa ser nem má vontade, basta não captar direito o que o outro estava querendo dizer. Delegação, que coisa importante. Tem gente tão boa, que concentra tudo nela. Péssimo negócio. Alguém dizia assim, péssimo negócio de um diretor que trabalha por 10, ao invés de fazer trabalhar a 10. Ele não está ensinando ninguém, ele vai estar concentrando tudo nele mesmo, e a hora que ele morrer, acabou. A empresa acabou, aqui não foi adiante, quando ele falta fica tudo parado. Parece que ele é um bom gestor, mas aquele que se torna imprescindível, esse cara é perigosíssimo. Mas a terceira coluna, competências de eficácia pessoal. Está ali a proatividade, que já falamos, resolução de problemas, intuição, capacidade de análise, tomada de decisões. Na base dessa competência está uma metacompetência, que é a virtude da prudência, gestão pessoal, gestão do tempo, gestão do estresse, gestão da incerteza. De todas essas competências, há uma série de indicadores muito bons. Como é que você sabe que uma pessoa tem tenacidade ou que sabe gerir bem o seu tempo? É uma competência que todos nós podemos desenvolver. Integridade. Está aí a competência mais procurada no mercado. Quando as pessoas me perguntam, você conhece alguém honesto para trabalhar aqui? O resto eu formo, mas eu quero alguém honesto em que se possa confiar. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Porque não existe uma carteirinha de integridade. É preciso conhecer alguém, é preciso vê-lo na prática, vê-lo no dia a dia, como é que ele se comporta. Antes de analisar cada estilo de liderança, eu só queria aprofundar um pouquinho mais nessas competências gerenciais. Digo isso porque quando a gente falar das competências e dos estilos de liderança, nós vamos entrar para ver o líder em ação. E nós vamos ver que determinados tipos de liderança são importantes para determinados tipos de situação. E que não existe o líder ideal, que isso é muito difícil. Mas agora eu queria falar para vocês dos parâmetros para medir a qualidade de uma organização. Então, nós temos em primeiro lugar aí a eficácia. A empresa tem que atingir os objetivos, né? Ela não, você vai dizer assim, puxa, a empresa é muito atrativa, o ambiente de trabalho é legal, o gestor é muito bacana, mas ela é um fracasso, ela não gera resultado. Depois, se ela atinge os resultados, você precisa saber se ela é atrativa. Tem o grau de satisfação que estão as pessoas que estão lá. E se ela tem unidade, confiança, identificação entre as pessoas e com a missão da própria organização. Portanto, a função de um gerente, e a gente poderia dizer, a função de um líder é desenhar estratégias que produzam valor econômico, desenvolvendo as capacidades dos colaboradores e criando um maior nível de confiança na organização. Produzir valor econômico, desenvolver a capacidade e criar um nível de confiança e unidade. Se falta cada uma delas, o que acontece? É mais ou menos simples, né? Se você não tem talento estratégico, a empresa não vai para frente. Se te falta talento executivo, você não vai ter quem trabalhe para você. Se te falta talento de liderança, vai ser um todo desagregado. As pessoas, cada um vai chutar por um lado, né? Competências de negócio, portanto, competências estratégicas e competências, ou melhor, competências interpessoais e competências pessoais. Eu fiz aí uma tabelinha para ver o que acontece em cada situação. Vamos ver se a gente joga aí na tela. Essa daí é descrevendo, que eu já descrevi. Passando para a seguinte, a gente vê. Tá lá, parâmetro, eficácia, atratividade e unidade. Que talento eu preciso? Talento estratégico, talento executivo, talento de liderança pessoal. Que competência gerencial, competência de negócio, interpessoal e pessoal. Enfim, não preciso decorar isso daí, mas tenha em mente isso daí. Se falta
o talento estratégico e de negócio, o que acontece? A empresa vai falir. Né? A falência e o desaparecimento da empresa. Se falta o talento executivo e os interpessoais, as competências interpessoais, o que acontece? Desmotivação e insatisfação. Por último, se falta liderança pessoal e as competências pessoais, o que nós vamos ter é que vai se desagregar, vai faltar unidade de missão. Bom, feito isso, vamos agora passar para falar propriamente dos estilos de liderança. Tem o estilo coercitivo, vou pôr para vocês aqui uma tabela. Né? A outra tabela e a outra, a próxima. Tá aí. O estilo coercitivo é aquela pessoa que exige obediência imediata. É um modo de operar. O segundo, o visionário, que mobiliza as pessoas em direção à visão. Terceiro, o estilo afiliativo, cria harmonia, ligação emocional. O democrático, cria consenso através da participação. E o marca-passo, impõe padrão alto de performance. E por último, o treinador, que desenvolve as pessoas para o futuro. Vamos tentar resumir numa frase cada um desses daí. O líder coercitivo é faça o que eu digo. O outro é vem comigo. O terceiro é as pessoas em primeiro lugar. O quarto é o que você acha, o democrático. O outro é faça o que eu faço agora. E o outro é experimente isso. O líder que é coercitivo, ele está focado em conseguir autocontrole. O visionário, a gente diz que ele tem um catalisador de mudanças. A empresa está de um jeito, ele fala, precisamos guinar. Ele precisa trazer todo mundo com ele. O visionário, ele precisa mostrar o que ele está vendo, de modo que as pessoas vejam aquele ideal lá na frente e vão atrás. O líder afiliativo é muito bom para situações de estresse. Por quê? Porque ele sabe criar empatia, construir um relacionamento, comunicação. Essa pessoa, às vezes, se ela é muito afiliativa, ela vai ser boa para uma circunstância, mas não vai ser boa no momento em que você precisa conseguir uma mudança imediata. Por quê? Porque ele vai chegar a conversar com as pessoas, está muito bacana, mas ou a gente muda agora o barco ou vai bater. O democrático é para determinadas situações também. Ele vai saber comunicar muito bem, ele vai pedir a opinião das pessoas e em determinadas circunstâncias é ótimo e excelente, porque é também uma maneira de envolver as pessoas. Depois você tem o marca-passo, que vai dizendo em cada momento o que é preciso fazer. Agora você faz isso. Como criador de processos, ele é fundamental. Depois o líder treinador, que em inglês é o famoso coach. O coach, ele vai precisamente ajudando as pessoas a crescerem naquelas qualidades, vai dando um treinamento momento a momento. Passamos aí ao quadrinho seguinte, que é quando usar. Momentos de crise. Se você não está vivendo momentos de crise e usa esse estilo, pode ser muito ruim. O visionário, quando a mudança requer uma nova visão, uma direção mais clara da empresa. É bastante interessante. O afiliativo, curar divisões na equipe. Né? Curar divisões na equipe. Democrático, para conseguir um acordo e um consenso. Se você usar demais o democrático, a tendência é falir. De fato, né? Por quê? Porque as coisas que não se decidem democraticamente. Mas há coisas que sim, que é preciso ali, dependendo da situação. Uma pessoa que fosse só democrática, sendo dono da empresa, não ajuda a nada. Aliás, o Chesterton dizia que um professor que não é dogmático não ensina, porque ele tem que transmitir segurança. Nada pior do que um líder que ele não sabe onde ele vai e ele começa a perguntar onde é que a gente tem que ir. Porque ele fala, poxa, ele mesmo não sabe onde é que vai. Mas há situações em que é uma maneira de você conseguir a colaboração das pessoas é ir pegando a opinião deles, que é colaborar. Não é necessariamente decidir pela democracia, mas é ouvir todo mundo, ouvir toda a equipe. O marca-passo é muito interessante para obter resultados que você tem ali uma maneira sistemática de trabalhar. Mas também pode ser bem perigoso isso daí. Por último, tem o coach, que ajuda a desenvolver uma qualidade a longo prazo. Há certas situações em que se você for dar treinamento para a pessoa, aquilo não sai. Mas se você nunca dá treinamento, você nunca vai ser um cara substituível, não vai trazer outras pessoas. Né? Falamos dos estilos de liderança, acho que ficamos aí com uma ideia que é interessante perceber, é que os estilos são compatíveis de conviver na mesma pessoa, que nós precisamos usá-los
em diferentes situações. Me parece que é interessante agora a gente passar para o segundo tema, que é precisamente os temperamentos. E a gente vai ver que os temperamentos podem nos levar a tender a ser líder numa inclinação, precisamente a inclinação do temperamento. E isso tem um lado desvantajoso. Assim como cada estilo tem um aspecto que é bom, podemos ver também que cada temperamento pode ter um lado ruim. Por outro lado, para desenvolver as pessoas pensando como um líder, é fundamental saber qual é a tecla que funciona com cada um. Me parece que é interessante agora a gente passar para o segundo tema, que é precisamente os temperamentos. E a gente vai ver que os temperamentos podem nos levar a tender a ser líder numa inclinação, precisamente a inclinação do temperamento. E isso tem um lado desvantajoso. Assim como cada estilo tem um aspecto que é bom, podemos ver também que cada temperamento pode ter um lado ruim. Por outro lado, para desenvolver as pessoas pensando como um líder, é fundamental saber qual é a tecla que funciona com cada um. Por isso mesmo, vamos passar para o tema seguinte, que é o tema dos temperamentos.